O que é a síntese proteica? Síntese de proteínas, consequência de aminoácidos específicas determinado por um gene. Então, o gene determina a sequência de aminoácidos que uma proteína ela deve ter. Ele contém essa mensagem e essa mensagem é transferida para o RNA e depois esse RNA vai ser lido para que seja produzida a proteína num processo chamado de tradução. Lembrem que proteínas são constituídas por monômeros chamados de aminoácidos. Então, um aminoácido se une a outro, se une a outro, se une a outro, formando a cadeia polipeptídica. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, esse é o que nós chamamos de dogma central da biologia, que é um conceito que ilustra os mecanismos de transmissão e expressão da hereditariedade. Como é que a informação de um gene como é que a informação de uma molécula presente numa molécula de DNA consegue permitir aí a síntese de uma determinada proteína. Então é isso, primeiro acontece transcrição e depois a tradução, ok? Bom, transcrição já conversamos e sobre a tradução. A tradução é o processo em que a mensagem do gene transferida para a molécula de RNA mensageiro é lida pelos ribossomos para que seja definida a sequência de aminoácidos da proteína. Participam do processo aminoácidos, ribossomos, RNA transportador, porque é assim chamado, porque transporta o aminoácido necessário, também o RNA mensageiro e enzimas, e é um processo que também requer grande quantidade de ATP. Como eu já disse, acontece no citoplasma. Pessoal, por que esse processo é chamado de tradução? Pessoal, o RNA mensageiro é uma sequência de nucleotídeos, tá? A diferença para o DNA é que não existe a timina, né? Existe a uracila no lugar. Essa sequência de nucleotídeos é lida pelos ribossomos não nucleotídeo por nucleotídeo, mas sequências de 3 nucleotídeos, tudo bem? Essas trincas de nucleotídeos são chamadas de códons. Então, os ribossomos leem códons. Então, a mensagem está numa sequência de nucleotídeos, mas o ribossomo vai ler em uma outra língua, na língua dos códons. Por isso que o processo é chamado de tradução. Tudo bem? O RNA mensageiro, então, é lido a cada 3 nucleotídeos que formam os códons. Esses códons determinam ou codificam o aminoácido que deve ser inserido na cadeia polipeptídica. Como é que se dá? Então, como é que a gente sabe qual códon determina qual aminoácido? Porque a gente tem a tabela do código genético. Essa tabela do código genético nos mostra que, olha aqui, acompanhem. Nós temos aqui a primeira base do códon, segunda base do códon, terceira base do códon. Se a gente pegar essa daqui, ó, G, primeira base G, segunda base U, terceira base U. GUU codifica o aminoácido valina. Tudo bem? Nessa tabela nós temos 64 códons, 64 combinações aí de nucleotídeos. Tudo bem? Cada códon vai determinar um aminoácido diferente? Não! Existem 20 tipos de aminoácidos e existem 64 códons. 61 codificam aminoácidos. Outros 3 são códons que nós chamamos de códons de parada, que interrompem, quando lido, interrompem a síntese de proteínas e não codificam nenhum aminoácido. Pessoal, se existem 20 tipos de aminoácidos, 61 códons que codificam aminoácidos, então nós temos que determinados aminoácidos são codificados por mais de um códon. Devido a isso, o código genético é chamado de degenerado ou redundante. Tudo bem? E além disso, importante, o código genético é universal. Esse mesmo código vale para todos os indivíduos, desde uma bactéria até um macaco. Tudo bem? Então, é importante saber dessas características. Pessoal, qual é o códon de iniciação da síntese proteica?
códon A ou G, que determina o aminoácido metionina. Todas as proteínas têm início, a tradução tem início com o códon A ou G, tá? Que determina esse aminoácido metionina. O ribossomo começou a ler, encontrou a metionina, o A ou G, começa a tradução. Começa a adicionar aminoácidos na cadeia polipeptídica. Ok. Quando é que essa síntese é interrompida? Quando um dos 3 códons de paradas são encontrados pelos ribossomos. Quais são códons de paradas? O AA, o AG e o GA. Fechou? Então, ó, vou até grifar aqui. O código genético é universal e degenerado. É importante que vocês saibam isso. Por que o Carlos falou que não sabe mais onde está, nem a Marília, gente? Conta aí para mim. André, não decora essa tabela, não precisa decorar. Gente, essa tabela eu coloquei aqui para vocês porque pode aparecer em algum exercício, né? Na verdade, às vezes nem aparece ela inteira, aparece com um códon ou outro para você fazer a análise da tabela, saber, olha, quantas proteínas, quais sequência de ácido de aminoácidos, mas coloquei aqui justamente para falar para vocês sobre o número de códons, sobre ser degenerado, sobre o processo ser semiconservativo, porque isso sim é cobrado e o exercício que eu trouxe, vocês vão perceber isso também, tá? Gustavo, você não entende biologia? Gustavo, como assim? Biologia é tão mara, gente. Não, mas não tem que decorar isso, não. Não tem que decorar. Se tiver um exercício do Enem que cobre síntese proteica dessa forma, em que fale de códons especificamente sobre a construção de uma proteína, vai ter a tabela para vocês. Tudo bem? Gente, olha o exercício aqui para vocês. Questão de 2018. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente falando, esse conceito é definido como, pessoal, o código genético, tá? Código genético, opa, voltou aqui, deixa eu pegar a caneta. O código genético nada mais é do que as trincas, tá? De nucleotídeos, do que os códons que codificam os diferentes aminoácidos, tudo bem? Aqui ele utilizou, olha aqui, chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético. Gente, os genes que compõem o genoma dessa bactéria, não é bactéria? Dessa cevada, desse organismo. Tratou aqui código genético como sinônimo de genoma, por isso que está errado. Olha para as alternativas. Cientificamente falando, esse conceito, ou seja, de código genético, é definido como trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. É isso, esse é o código genético. Localização de todos os genes encontrados no genoma? Não tem nada de localização. C. Codificação das sequências repetidas presentes em um genoma? Não. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo? Também não. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Também não. Código genético são as trincas de nucleotídeos ou códons, tá? Ou códons que codificam os aminoácidos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, Gilson, super aula. Tô até sem fôlego aqui de falar também, mas ainda tem conteúdo pra gente, hein? Gente, entenderam por que aí? Código genético é a tabela. É a tabela que é universal, em que a gente olha os códons que determinam os aminoácidos.